outro sim. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Espiritismo com Cristo, para mais uma leitura do Evangelho, Evangelho no mundo, Evangelho no lar, Evangelho aí na sua casa, mas principalmente o Evangelho dentro de você. Lembrando que nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão e que estamos aqui para ler o Evangelho, aplicar o Evangelho no lar e discutir a partir das nossas referências, dos nossos entendimentos. Então, destacando que você é livre para entender, filtrar da forma como melhor lhe convier. Mas o importante é que as palavras do Cristo cheguem até você. Boa noite, Saulo. Boa noite, Carla. Sempre muito gratificante estar aqui nessa bancada. Como você disse, é importante que as pessoas também façam sua análise do Evangelho, mas seria importante também que elas viessem estudar, viessem conhecer melhor a obra do Cristo, para que elas também ajudassem a propagar, ou então ajudar a si própria, né? Que esse entendimento faça essa mudança tão necessária que Jesus nos propõe. Sim, e lembrando, né, Saulo, que Jesus nos propõe, por meio do Evangelho, que a gente fala do Evangelho vivo, porque ele tem que estar vivo dentro de nós, e não apenas em palavras bonitas, ou o que nós vemos hoje, muita distorção, muito afastamento dos ensinamentos reais do Cristo, de pessoas que estão com pouco entendimento, né? Que não estão entendendo direito qual é a mensagem e acabam deturpando um pouquinho, desviando um pouquinho do código, né? Tão muito bem escrito do que Jesus aqui deixou pra gente. Então a nossa intenção aqui, novamente, é sempre ler a palavra na íntegra do que está aqui e nós comentarmos a partir aí da nossa visão, que também pode ser falha, afinal somos espíritos imperfeitos, né? Sem dúvida. Que a gente não seja fariseus, como Jesus disse, né? São cegos guiando os outros cegos. Por isso a gente faz o convite, vem até a casa. Ou se o cristão que fica em Carapicuíba for longe para você, procura uma casa espírita próxima de você. O importante é que você estude, é que você evolua, que você melhore e que você seja feliz. Isso mesmo. Então vamos fazer a oração inicial? Bora. Convido vocês todos então a pegar aí um copo de água e colocar esse copo de água aí para você, para os seus familiares. Ou melhor, pega as garrafinhas da geladeira, abre elas e deixa aí junto de você para serem fluidificadas durante a oração, durante a leitura do Evangelho. E aí, conforme forem acabando ao longo da semana, você vai completando e vai ter essa água fluidificada aí até segunda-feira que vem. E convido você também a se ajeitar aí na sua cadeira, no seu sofá. Fica bem confortável, mentalize o Mestre Jesus junto a você, dentro da sua casa. Ilumine todo o seu ambiente com boas energias, com bons pensamentos. E vamos dar início com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos lendo ainda o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E hoje, na sequência das leituras, nós leremos o item 10. Então, nós estamos no item 10, capítulo 13, tá bom? Então, vamos lá. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como eu posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações.
Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo. Eu era como vós. Eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão, é inútil, estou no fim do meu caminho, eu morrerei como eu vivi. Dizei a estes, Deus tem para nós todos uma justiça igual, lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, que já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos prestes a sucumbirem sobre as más tentações, dizei-lhes, Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temeis em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência e em lugar de pequenos vagabundos terei homens. Está aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também, ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a e frequentemente vos consolarei com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira, e eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros, praticai essa máxima, reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. Continuando ainda mais um pouco. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha para si mesmo, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida, senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Oh, compreendei. Quanto são deliciosas as impressões daquele que se vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade.
palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em ti praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu serás sua consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz dos amigos, que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só a mão amiga para o socorrer e que lhe fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mãos cheias vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis desse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Vou começar por esse trecho, Saulo. É que a caridade a gente pode fazer de várias maneiras. Ele coloca bem claro, você pode fazer em pensamentos, você pode fazer em palavras e você pode fazer em ações. E que quantas vezes a gente pensa exatamente nisso, né? Que às vezes só a gente emanar um bom pensamento por uma pessoa, lembrar dela, né? E falar assim, espero que fulano esteja bem. Ou um simples, vai com Deus, Deus te proteja. Você está emanando um pensamento caridoso para aquela outra pessoa, logicamente, desde que seja partindo do seu coração. Então, quanto que a gente já pode fazer a caridade no nosso dia a dia? Só assim também em pensamento. Às vezes você pode estar num ônibus, você pode estar num metrô, você pode estar no seu trabalho, num supermercado, que de repente você pode estar emanando bons pensamentos para aquele ambiente. Para né? todas as situações. Todos lá que estão no ônibus com você, às vezes voltando de um trabalho ou indo para trabalhar, voltando para os seus lares. E que você de repente pode simplesmente em oração, em uma prece, fazer uma oração para todos que ali estão. Olha que maravilhoso seria a gente usar os transportes públicos para transportar também bons pensamentos. Mas já é maravilhoso, você anda por rodovias aí, como eu, em que a gente passa por milhares e milhares de irmãos. Sim. Enquanto você dirige, faça uma oração, emane bons pensamentos a todos os motoristas, aos passageiros, que Deus os acompanhe, que cheguem bem em seus lares, seus destinos, os livre dos perigos. Isso já é uma caridade. Sim. Como você está dizendo. E aí eu acredito que a gente precisa começar. Criar esse hábito, né? Por um gesto pequeno, e vamos gradativamente, conforme nos for permitido, aumentando esse grau de caridade. Uhum. A gente não pode de início achar que já vai fazer uma caridade para milhões. A gente não tem essa capacidade ainda. Mas a gente fazendo a caridade para um, a gente já está ajudando esse irmão e se ajudando. Porque quando a gente vibra positivamente, esse pensamento positivo que parte de nós já iluminou nosso coração. Sim, e nós sabemos que nós nos conectamos pelas frequências vibracionais, né? E que ao mesmo tempo que a gente emana, a gente recebe também. Então, quanto mais nós conseguirmos emanar boas, vamos chamar de energias, boas vibrações, mais estaremos nos conectando a outras pessoas que estão nessa mesma vibração. Então, essa corrente vai aumentando, né? É como se fosse criando uma capa protetora em torno de todo o nosso planeta, porque todos nós somos pontinhos de luz.
E aí a gente imagina, se cada um é um pontinho de luz, se essas luzes conseguissem brilhar, quanta luz a gente teria no nosso planeta, né? Ofuscaríamos o sol. Jesus fez isso o tempo todo. É. Ele se conectava às pessoas de bem, ao mesmo tempo em que ele buscava, ele tinha um olhar muito clínico para ver a necessidade alheia, como diz no texto, quantas misérias ocultas, quantos infortúnios que nós às vezes passamos e não percebemos. Jesus tinha esse olhar maravilhoso que ele já sentia ali tem alguém necessitado, aqui eu preciso ajudar alguém. E assim, conforme a gente começar a vibrar luz para todos os lados, vamos nos conectar com outros pontos de luzes que vão nos ajudar a entender aonde estão essas misérias ocultas. E que cada um pode fazer de acordo com o que sabe, né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem, enfim, que apareceu na minha rede social, de uma menininha que ela, enfim, estava com tipo um cisto na garganta e que se ela não operasse ia, enfim, prejudicá-la demais e interromper ali todo o funcionamento. Só que ela morava numa região muito afastada e pobre, acho que era em Pernambuco, não lembro direito. E aí um cirurgião viu aquela situação e falou: não, você pode vir aqui que eu vou fazer a sua cirurgia gratuitamente, eu sou médico de pescoço e garganta, de cabeça e pescoço. E aí conseguiu patrocinar todo o transporte, a cirurgia, e ele salvou uma vida. Então, que gesto maior de caridade do que esse? Outro exemplo, eu trabalho com educação, né? Como eu já falei em alguns episódios, e eu vejo o amor e o carinho com que as professoras trabalham lá na creche, com crianças de 0 a 4 anos. Aí você vai falar assim, não, mas isso é o trabalho delas. Não, elas fazem muito mais do que o trabalho delas. Então, quando elas acolhem uma criança que chega com alguma dificuldade que não seria delas a competência, elas acolhem, elas vão tentar resolver o problema, elas vão tentar falar com essas famílias. Então, tudo isso as pessoas não se veem, mas estão praticando gestos de caridade. E eu acho que são esses exemplos que precisam ser noticiados no mundo, porque infelizmente nós estamos sendo bombardeados de notícias ruins. Isso faz com que muitas pessoas percam a esperança, comecem a ficar desanimadas, comecem a perder a fé, inclusive. Então é preciso que a gente, né, bombardeie esse mundo com bombas de amor, com bombas de paz, com bombas de benevolência, como aqui fala. Que o bem, ele sempre é maior do que o mal. A gente precisa repercutir mais o bem, né? O bem, ele é tímido, o amor é tímido. Sim. Enquanto eles falam de guerras, de bombardeio, de tiro, isso em todos os canais. Às vezes um fala da caridade ali, gasta 2, 3 minutinhos Porém a gente precisa não só falar, mas replicar esse gesto de caridade. Como essas professoras acolhem essas crianças, muitas outras aí ao redor do Brasil aí, seja no primeiro ano da escola, no EJA. Eu conheci uma senhora que eu lembro que ela tinha muita dificuldade em aprender a ler e escrever, com mais de 60 anos, encarou, passou 8 anos no EJA e conseguiu. Olha porque só. teve uma professora que também se dedicou. E que não desistiu dela. E que não desistiu dela. Ela já tinha falado, eu não venho mais. Mas a professora falou, não, calma, eu vou te ajudar. E sentava com ela, tirava dúvida pelo celular, conversava com ela, ligava, tinha uma empatia, que assim parecia que era um familiar. Ela era minha vizinha e ela falava, não, eu não desisti porque determinada professora foi até o fim comigo, segurou na minha mão. E hoje ela tem a leitura, sabe ler, sabe escrever, assina seus documentos. Isso é maravilhoso e isso precisa ser replicado. Sim. Não só na educação, mas em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. A gente precisa entender que todos nós estamos aqui nesse mundo para ajudarmos uns aos outros. Para nos cuidarmos. E nos cuidarmos é cuidarmos um dos outros, né? Então eu acho que esse é o grande convite quando fala da benevolência aqui. E que principalmente ele fala, se você não enxerga
o que acontece, né, dentro de vocês quando vocês praticam o bem, que é a felicidade verdadeira que ele fala aqui. E realmente é uma alegria que nos traz, assim, uma felicidade profunda. Então, quando você vê um rostinho de uma criança que está lá, às vezes pedindo um alimento no farol, alguma coisa, e você dá uma simples bolacha para ela já ilumina o sorriso e aquilo te ilumina. E é uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão fácil. Hoje a gente tem tanto a tecnologia a nosso favor, então que a gente a use a nosso favor. Eu acho que esse é o convite. Então, existem sim grandes campanhas que todos podem também colaborar. Nós vemos quando surgem desastres naturais que as pessoas se mobilizam até para mandar doação de roupa, mandar doação de utensílios, de comida. Então, que isso se torne realmente uma prática não só para grandes desastres, mas para o nosso dia a dia. Sim, na nossa rua, no nosso bairro, aonde ela acontecer, que a gente tenha amor para ajudar. Que a gente tem amor para ajudar. E não esperar que aconteça uma grande tragédia para fazer o bem. Sim. As tragédias pequenas compõem uma grande tragédia. Porque se você tem num bairro inteiro famílias pobres, 10 famílias pobres, isso já é uma tragédia gigantesca. Quer dizer que as crianças são subnutridas, não tem agasalho suficiente, não tem ali um Danone, alguma coisa ali para comer no intervalo das refeições, uma fruta. E muitas vezes um gesto pequeno ajuda. Uhum. Então a gente precisa ter esse olhar clínico que o Cristo tem para poder. E olha, ontem eu almocei num restaurante, era no interior, não era aqui em São Paulo. E aí tinha alguns moradores de rua na frente do restaurante, né? E aí, quando eu entrei, como eu não estava acostumada, era uma cidade que eu não conhecia, né? Infelizmente, a gente muitas vezes passa por um olhar não tão caridoso, né? Aí a moça falou assim: eles estão ali esperando a comidinha deles, que o restaurante está quase para fechar, e aí daqui a pouco a gente vai fazer as marmitas deles, então todos os dias eles vêm aqui para buscar o alimento. Aí eu falei assim: nossa, que coisa bonita, né? Então, o restaurante trabalhou, serviu as pessoas que puderam pagar e os alimentos que sobravam no buffet, assim, né? Eles seriam transformados em marmitas e aí todo dia eles iam lá na hora do almoço, naquele horário, porque eles sabiam que eles iam receber alimento. Olha que gesto maravilhoso. Isso precisa ser replicado Em todo o Brasil. em todo mundo, Quanta comida não é jogada no lixo, né? de todos os tipos. Então vamos lá? Vamos para nossas vibrações. Eu convido você aí na sua casa, então, a mentalizar Jesus junto a você, junto a seus familiares, junto àqueles familiares difíceis ou algum vizinho complicado que tem por aí, junto àqueles irmãos que passam necessidade de toda sorte, junto àqueles que carecem até de uma palavra para poderem saírem das condições que muitas vezes se encontram. Há muitos irmãos que caminham nas sombras porque ainda não foram apresentados a eles a luz, e a luz é Jesus. Então vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos parentes, pelos vizinhos, por nossa cidade, pelo país e pelo mundo. Esse mundo tão sacudido aí pelas guerras, pelas tragédias, porque quando não tem guerra, tem deslizamento de terra, tem enchente, tem tornado, tem terremoto. Então são vários e vários irmãos ao redor do mundo sofrendo. E que a gente possa seguir o exemplo do Cristo. Se não temos ainda esse olhar clínico, que tenhamos um pouquinho de amor em nosso coração, de auxiliar aquele irmãozinho aqui ao nosso lado, de pelo menos sorrir para aquele irmão em menor condição, para aquele irmão que muitas vezes está na calçada ali sem almoçar, sem um café da manhã, ou com frio precisando de um agasalho, que a gente possa ter esse amor de ajudar da maneira em que pudermos, seja com bons pensamentos, com orações, vibrando pela paz, vibrando pelo amor, para que Deus interceda
junta todas essas calamidades e que elas acabem um dia, para que todos os filhos de Deus possam ser verdadeiramente felizes. Pai amado, seguindo o que Jesus nos ensinou, rogamos ao Senhor que o Senhor olhe por todos esses irmãos ao redor do mundo, por aqueles mais necessitados, aquelas crianças com doenças incuráveis, pelas mães que sofrem por não terem seus filhos, ou aquelas mulheres que não puderam engravidar. Sabemos que tudo há um porquê, mas muitas vezes essas pessoas ignoram a razão porque estão passando por essas provações, e rogamos ao Senhor, atenue suas dores, alivie suas agonias, seus sofrimentos, e que o Senhor ilumine também todos aqueles irmãos que ainda caminham pelas sombras, para que eles possam encontrar Jesus e encontrar o amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana para você, que você pense na sua caridade no seu dia a dia, na benevolência, de que forma você pode fazer o bem para quem quer que seja, pessoas de perto, pessoas de longe. Isso não importa, com os animais, com o nosso planeta, que também precisa de benevolência. Então, boa semana e fique com Deus. Boa semana, muito obrigado pela companhia. Seja caridoso com você. Também. Busque Jesus, busque se ajudar. Esse é o primeiro passo em que a gente precisa ter, porque a gente só vai conseguir ajudar o próximo quando a gente estiver pronto, quando a gente tiver ajudado a nós mesmos. Isso aí. Fiquem com Deus. Boa semana.